Olá a todos, bem-vindos a mais um conteúdo do Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e nesse vídeo de hoje eu vou continuar falando com vocês sobre ciclo PDCA. Esse não é o primeiro vídeo sobre esse tema que eu trago aqui para o canal. Eu já trouxe outro vídeo para cá abordando também o ciclo PDCA, mas só que tratando o tema de uma maneira mais teórica. E nesse vídeo de hoje eu vou novamente abordar o tema, só que focando na prática. E para fazer isso, para exemplificar como é que o PDCA funciona, como é que ele ajuda a gente a resolver situações e obter melhores resultados, eu vou trazer aqui um problema, esse que eu já vou deixar aí na tela de vocês, e a partir desse problema a gente vai fazer essa prática aí do PDCA. Então, já para a gente entrar na situação, conforme eu coloquei aí, o problema é o seguinte. Mensalmente, a ouvidoria de uma empresa, a qual é destinada à manifestação dos clientes, está recebendo quantidades cada vez maiores de manifestações relacionadas a reclamações. Isso, evidentemente, é um problema. Só no mês de agosto foram recebidas 150 manifestações de reclamações. Preocupada, obviamente, né? A gerência está procurando um meio de reduzir esse número. Esse daí é o nosso problema e a partir de agora eu vou abordar o PDCA em cada uma das suas fases, mostrando a vocês o que fazer para então a gente resolver esse problema e automaticamente vocês vão perceber que vocês podem aplicar também essas situações, essas fases desse ciclo a qualquer outro problema. Inclusive, como eu falei no vídeo anterior, a gente pode aplicar o PDCA não só para problemas relacionados a organizações, a empresas, a gente pode aplicar o PDCA até mesmo em questões da nossa vida pessoal. Mas enfim, né? Vamos voltar ao problema. Para a gente começar a entender como é que o PDCA vai ajudar a gente a resolver esse tipo de problema, a gente vai começar, claro, da primeira fase, né? E como a gente está falando de P, D e CA, a primeira fase está ligada ao P. E a fase do P é o Plan, ou a fase de planejamento. E só para você entender o que é essa fase de planejamento, ela é basicamente a fase onde a gente vai identificar o problema, compreender esse problema e traçar um caminho para resolver ele. Nessa fase de planejamento, é comum que a gente use diversas ferramentas de qualidade de maneira conjugada para que a gente possa então cumprir esses requisitos, né? Desde entender o nosso problema até criar o nosso plano de ação. Um erro comum que as pessoas cometem nessa fase é iniciar o planejamento já com o plano de ação. Elas imaginam assim, né? Temos esse problema, o que é que eu vou fazer? E pensa logo no plano de ação, né? Sem ter feito uma análise para entender esse problema nos seus detalhes, nas suas minúcias. E por que eu estou destacando esse ponto aqui com vocês? Porque se a gente partir diretamente para um plano de ação, sem fazer a utilização de ferramentas para entender o problema, a gente pode cometer o erro de criar um plano de ação que não vai estar atacando diretamente as causas raízes do seu problema. Então esse plano de ação vai estar baseado simplesmente no achismo e você vai ter muito menos garantias de que ele vai ser efetivo, de que ele vai ser eficaz para resolver o seu problema. Então qual é o conselho que eu dou? Use ferramentas de qualidade para fazer um processo seguro de compreensão do problema que você tem. Eu coloquei algumas ferramentas de qualidade aí como dica para vocês, mas não necessariamente no PDCA de vocês, nessa fase de planejamento, vocês precisam seguir essa mesma linha de pensamento com essas mesmas ferramentas de qualidade que eu estou citando aí. Essas ferramentas que eu estou colocando aí são bem simples, até para uma pessoa que está começando agora a utilizar o PDCA, elas não são de difícil compreensão, e o uso conjugado delas é bastante funcional para você fazer a compreensão do seu problema e ter condições de criar um plano de ação que pode, de fato, atacar as causas raízes do problema que você tem. Então vamos às dicas, né? Vamos às ferramentas. Primeiramente, eu coloquei o Brainstorm como uma ferramenta legal para você identificar quais são as causas primárias do seu problema. Através do Brainstorm, a gente pode fazer a identificação dessas causas primeiras, né, as causas primárias, que estão gerando essas reclamações aí que a gente está recebendo. O segundo passo é, a partir dessas causas primárias que foram identificadas, eu identificar quais são as causas raízes do meu problema. Para fazer isso, eu posso usar uma ferramenta chamada 5 porquês. Ela vai permitir a mim pegar essas causas primárias e me aprofundar nelas, para que então eu encontre as causas raízes. Geralmente, a lista de causas raízes ela é bem menor do que a lista de causas primárias. Isso porque muitas causas primárias se relacionam com as mesmas causas raízes. Fiz essa identificação de causas raízes, eu posso pegar elas e fazer a utilização agora do Pareto para eu identificar quais são as causas raízes mais relevantes, aquelas que merecem mais atenção no primeiro momento e até mesmo aquelas que eu posso esperar um pouco para atacar elas, porque nesse momento eu tenho algumas prioridades. Prioridades essas que eu entendo que eu as resolvendo, eu posso ter um resultado significativo de maneira muito mais rápida. Isso quer dizer que as outras causas menos relevantes, eu vou deixar elas de lado? Não. Simplesmente eu identifico através de Pareto que eu tenho nesse momento prioridades e atacando essas prioridades, como eu disse, eu vou ter um resultado significativo de maneira muito mais rápida, mas as outras causas sim, elas também precisam de atenção, mas talvez nesse primeiro momento a gente não precise dar tanta atenção a essas causas.
Por quê? Porque elas acontecem com menos frequência, porque elas causam menos impacto dentro da minha rotina, dentro desse problema que eu estou lidando com ele nesse momento. Quando você tem uma quantidade pequena de causas raízes e faz a utilização do Pareto, geralmente você pode ter uma situação similar a essa que eu coloquei aí nesse gráfico, onde uma causa ou duas, enfim, uma quantidade pequena mesmo de causas vão se destacar como mais relevantes. Mas quando você tem uma quantidade muito grande de causas raízes para tratar e você faz a utilização do Pareto, geralmente uma quantidade ainda grande de causas raízes se destacam no grupo das mais relevantes. Aí nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma nova ferramenta, uma outra ferramenta chamada matriz GUT, que alguns conhecem também como matriz de Guth, para que você possa identificar dentro desse grupo que ainda é de muitas causas, aquilo que é mais grave, mais urgente e que tem mais tendência a piorar. Dessa forma, você vai conseguir identificar qual é a causa campeã ou as causas campeãs nesse sentido, né, do que é mais grave, mais urgente e que tem mais tendência a piorar. Ou seja, é outra forma de você identificar o que é prioridade para atacar nesse primeiro momento, para você conseguir um resultado legal e também não deixar que as coisas piorem, né? Que as coisas problemáticas se intensifiquem ainda mais. Fez o uso da matriz GUT ou matriz de Guth, identificou aquilo que é prioridade de fato para você atacar nesse momento, aí você vai partir para a criação do seu plano de ação. E para fazer a criação desse plano de ação, eu sugiro sempre a ferramenta 5W2H. Pois com ela você consegue desenhar um plano de ação legal, determinando tudo que é necessário para você e para todas as pessoas envolvidas com a execução do plano de ação, conseguir identificar o que precisa ser feito e fazer conforme foi planejado. No 5W2H você vai determinar o que será feito, por que será feito, quem será o responsável pela ação, quando será feita a ação, onde será feita, quanto custará e como será feito, né? Importante que nessa parte do como será feito, seja realmente desenhado cada passo de maneira muito detalhada, para que as pessoas não tenham dificuldade em executar o plano de ação. Agora sim, com o seu plano de ação criado, você terminou a sua fase de planejamento. Mas como você já deve saber, né, a fase de planejamento é só uma das fases do PDCA, que é um processo de trabalho que é dividido em 4 fases. Então, é óbvio que, quando terminar o planejamento, a gente precisa partir para a próxima fase do PDCA. E a fase do PDCA corresponde à letra D, né, é a fase do que pode ser traduzido como executar ou fazer. Nessa fase aí, né, a fase de execução, não tem muito segredo para entendê-la, é exatamente o que a própria palavra diz, a gente vai executar aquilo que foi planejado. Então, em resumo, na fase da execução, coloque o seu plano em ação, executando as etapas delineadas na fase do planejamento. É basicamente isso. E aí, tanto durante a execução quanto após ela, a gente pode colocar em prática a terceira fase do PDCA, que corresponde justamente à letra C, que é a fase do check, que também já está aí na tela de vocês. A fase do check corresponde à fase de verificação do que está sendo feito com base naquilo que foi planejado e no que se quer a partir desse planejamento e execução de plano de ação. Parece complicado, mas é basicamente olhar o que está sendo feito, olhar o que está sendo conquistado em detrimento do que está sendo feito. Como eu já sinalizei para vocês, essa fase do check pode entrar em ação tanto durante a execução quanto após o fim da execução. Isso porque existem planos de ação que são curtos e planos de ação que você pode até mesmo determinar para um ano todo. E aí você acha viável fazer a verificação desse plano de ação somente após todo esse ano de execução? Não parece uma coisa muito viável, né? Então, para planos de ação que são muito longos, é interessante que se determine verificações periódicas. Já em planos de ação que são muito curtos, a gente pode fazer sim a verificação após a execução desse plano. Digamos que seja um plano de ação para uma semana. É viável fazer a verificação do que foi feito e do que foi conseguido após essa semana de execução, né? Mais algumas informações, né? Como eu coloquei aí na tela para vocês. Colete dados e avalie se as ações tomadas na fase de executar tiveram o impacto desejado. Aí nessa fase você vai levantar algumas questões como, por exemplo, como está o resultado agora em comparação ao resultado inicial e a meta que está sendo buscada. E as causas que a gente identificou lá na fase, né, de planejamento, onde a gente estava fazendo o estudo do problema. Essas causas foram inibidas ou elas se intensificaram ou outras causas surgiram. Tudo isso é verificado justamente nessa fase de verificação. Seguindo aí esse percurso pelo PDCA, né, já está muito claro o que falta a gente ver, né? Falta a gente ver o A, e o A é a fase do ACT, que a gente pode traduzir como agir. Conforme eu coloquei aí para vocês, com base nos resultados da fase de verificar, tome agora decisões sobre o que fazer a seguir. Esse ponto aí já exemplifica muito bem o que é essa fase do agir.
é a fase onde a gente vai tomar decisões com base naquilo que foi identificado na fase de verificação. Se os resultados desejados foram alcançados, a sua decisão pode e deve ser no sentido de padronizar aquilo que foi feito como um novo processo ou melhoria. É importante fazer essa padronização porque, em outras situações semelhantes, as pessoas podem recorrer àquele plano de ação que já está lá construído, foi executado e hoje é visto como um case de sucesso para que elas possam resolver essas novas situações. Agora, se houver discrepâncias ou problemas, você pode precisar ajustar o plano e tentar novamente. Digamos que você acabou de executar o seu plano de ação, você fez a verificação e você viu que aquilo não deu nada certo, aquilo não foi interessante para resolver o seu problema, você pode, se já tiver acabado a execução, padronizar aquilo dali também como um caminho a não ser seguido. Pelo menos para uma situação semelhante, pelo menos para um contexto semelhante, aquilo você vai entender como um caminho não viável. E é importante que isso fique registrado para as pessoas entenderem também o que não deve ser feito. Afinal, entender o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. E se esse registro estiver documentado, isso vai facilitar a vida de outras pessoas lá na frente. Agora, se o seu plano de ação estiver em andamento e você identificar essas discrepâncias, esses problemas, aí você pode, nessa fase do agir, determinar uma nova rota para você e para as outras pessoas envolvidas nesse plano de ação seguirem dali para frente. Para a gente fechar essa fase do agir, é importante saber que ela é sobre aprendizado contínuo. Ela está ligada a usar as informações obtidas nas etapas anteriores para fazer melhorias necessárias. Então, essa fase do agir é uma fase de extrema importância para você, para a instituição, para a organização, aprender sobre o que fazer e o que não fazer em determinadas situações. O que já foi feito, já foi testado e deu certo, como já foi dito anteriormente, padroniza como processo, padroniza como um case de sucesso. Já aquilo que não deu certo, aquilo que não é viável, deixa registrado também como um caminho a não ser seguido dali para frente. Quando a gente fala de um projeto, isso parece não ser uma coisa tão significante, né? Afinal, a quantidade de problemas diferentes que uma organização tem no seu dia a dia, tem ao longo da sua vida, é imensa. Mas em longo prazo, você vai perceber que esses registros vão ter um valor imenso para a organização. Vai se criar praticamente um banco de dados, tanto para cases de sucesso, quanto para caminhos que não são viáveis a serem seguidos. E outra coisa importante para eu fechar aqui o tema com vocês. Essa fase do ACT, apesar de a gente pensar que ela é a última desse processo de trabalho, afinal, né, a gente está falando de P, D, C, A, então o A necessariamente seria o último dentro desse processo, mas a ideia não é bem essa. O A, ele pode muito bem ser o início de todo um processo. Afinal, a gente está numa fase onde se toma decisões. E uma das decisões pode ser encerrar tudo por ali. Afinal, o plano de ação deu certo, vamos só padronizar aquilo que deu certo e deixar lá guardadinho. Ou a decisão pode ser de iniciar todo o processo de trabalho novamente. Imagine, por exemplo, uma situação onde o plano de ação não foi legal e o problema ainda está lá atormentando a gente. A gente vai fazer o quê? Aceitar que não deu certo e seguir a vida? Não, né? A gente precisa levantar a cabeça, erguer as mangas e criar um novo plano, agora com muito mais cuidado, para que a gente possa então resolver esse tal problema. A vida de gestor é essa, sinto lhes dizer. Sinto entre aspas, né? Porque se isso é algo negativo para algumas pessoas, para outras é extremamente desafiador, extremamente empolgante. E esse é justamente o meu caso. Mas enfim, o ponto é o seguinte. Como o PDCA é um processo de trabalho cíclico, como eu já disse, não necessariamente o A é o fim do processo. Ele pode justamente representar o início de um novo ciclo. Então, se a sua ação foi satisfatória, você já alcançou aquilo que você queria, você entende que não há espaço mais para melhoria, então ok, você pode encerrar tudo no A e segue sua vida para resolver outros problemas. Agora, se você entende que ainda há espaço para melhorar aquilo que você está tratando, então o caminho é iniciar um novo ciclo e conseguir mais melhoria até você entender realmente que aquele ponto que você chegou é satisfatório. Essa é a essência do PDCA. E bem, com esse ponto, né, eu encerro aqui. Acredito que já ficou claro para vocês o que é o PDCA, como é que ele funciona, o que é que a gente faz em cada fase desse processo de trabalho cíclico. Agora é só vocês colocarem em prática, resolverem aí seus problemas e alcançar resultados, alcançar melhorias cada vez melhores. Beleza? Tá aí os recadinhos para vocês, né? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Não esquece de comentar também se você tiver alguma dúvida, quiser acrescentar algum ponto. E compartilha também esse vídeo com seu amiguinho, com seus colegas de trabalho que precisam conhecer o PDCA, precisam colocar em prática essas ideias que vocês viram aí. Por fim, deixa o seu like no vídeo se você gostou, isso ajuda bastante o canal. E tá aí as minhas redes sociais, né? Quiser trocar uma ideia, quiser bater um papo, vai lá também que vai ser bastante legal. No mais, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Boas análises, bons resultados aí para vocês. Até mais.